de pandemia, o cibercrime aumenta. A PJ revelou que os casos de exploração sexual de menores na internet e as burlas informáticas dispararam. Já a Associação de Apoio à Vítima revelou também que as denúncias relacionadas com ameaças ou chantagens na internet aumentaram 500%. Inês Marinho viu fotos íntimas serem expostas na internet sem qualquer consentimento. As marcas ficam até hoje. Eu acho que é um trauma muito grande, que assim que chega à internet vai parar a todo lado. Eu já nem tenho noção onde é que existem fotografias, há fotografias que nem são minhas, há sempre alguma coisa nova para se falar, todos os dias recebo ainda mensagens a avisarem, muitas vezes são de montagens, muitas vezes são de fotografias minhas antigas de quando eu ainda era menor de idade. Inês criou no ano passado o movimento Não Partilhes. Recebeu mais de 500 relatos de situações idênticas. Por exemplo, um estranho vai falar com elas e pergunta se elas gostavam de ser modelos e se podem mandar umas fotografias e pronto, na ingenuidade de uma menina menor de idade, manda as fotografias, do nada vê-se exposta. Em tempos de confinamento, este tipo de criminalidade torna-se mais frequente. Quer através da exploração da chamada pornografia de vingança, a divulgação de imagens entre companheiros, a própria difusão de imagens ou a exposição que é feita em frente às câmaras dos computadores. Já os crimes sexuais contra menores na internet dispararam em 2020. 50 pessoas foram detidas por pornografia infantil. Relativamente aos crimes de pornografia de menores, há um aumento significativo na ordem dos 40%, na ordem dos 500 para os 800 e tal casos. Os pedidos de ajuda à linha Internet Segura da Associação de Apoio à Vítima aumentaram mais de 500%. Em causa estão sobretudo ameaças, difamação ou extorsão sexual. Em 2019 nós tivemos um total de 102 contactos para a linha. Comparativamente ao ano 2020 tivemos um total de 587 contactos. Mas o crescimento da cibercriminalidade não se fica apenas pelos crimes sexuais. A PJ destaca o aumento de fraudes através do MBWay, foram mais de 7 mil casos em 2020, assim como o aumento de fraudes bancárias com recurso ao tema Covid. A coberto de uma suposta mensagem de um serviço de saúde, de uma organização de saúde, eram espalhadas, eram difundidas mensagens com o tema Covid, que naturalmente criaria a convicção nas pessoas que estavam a falar com instituições credíveis. Em tempos de ensino à distância e de teletrabalho, o desafio para combater o cibercrime é ainda maior. Os inspectores do CEF que entrevistaram o ucraniano morto no aeroporto de Lisboa confessaram em tribunal que perceberam que o homem queria trabalhar no nosso país porque utilizaram na altura o tradutor do Google. A família de Ihor Omeniuk está chocada com esta revelação, questiona porque não foram chamados intérpretes pela polícia para tentar perceber o que de facto o ucraniano queria dizer às autoridades. Para os advogados, é claro. Todo o processo de recusa de admissão de um cidadão estrangeiro precisa de ser revisto. E evidente. Este processo põe a nu deficiências no funcionamento do CEF, a vários níveis, e designadamente o problema das traduções. O problema das traduções começou mal Ihor Omeniuk chegou aqui. O primeiro inspetor considerou que era de uma nacionalidade de risco e que vinha num voo considerado também de risco, já que Istambul está associado a rotas de muito tráfico de seres humanos e de falsificação de documentos, e por isso pediu que Ihor explicasse o porquê de querer entrar em Portugal. Em tribunal, o inspetor Augusto Videira da Costa confessou ter inferido que o cidadão ucraniano vinha trabalhar porque a única palavra que se recorda de ele ter dito foi tractor, trator em ucraniano. Não faz sentido o inspetor considerar que uma palavra signifique que haja um indício. E assumiu ter entrevistado Ihor usando a ferramenta da Google para tradução. Surpreendido com o uso do Google Tradutor numa primeira entrevista? Fiquei chocado como é que num processo administrativo se recorrem a essas técnicas que nós podemos fazer ao fim de semana em casa e se lavra um auto que tem fé pública. Sem recorrerem a uma lista de tradutores que confirmam existir no CEF. Numa segunda entrevista, os inspectores chegaram até a pedir ajuda a uma colega de origem russa
também inspetora. É dada primazia aos próprios inspectores que, conhecendo bem ou mal uma língua, façam esse trabalho sem que haja um terceiro que verifique da autenticidade da tradução. A entrada de Ihor em Portugal foi sempre rejeitada, mas o que aconteceu no nosso país vai continuar a apurar-se neste tribunal. O Tribunal Constitucional tem novo presidente, João Cowpers, é o sucessor de Costa Andrade, entrou no Palácio Raton em 2014 e era vice-presidente do Tribunal desde 2016. Tem 69 anos, é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Está de regresso e recuperado, Jorge Jesus garante que o Benfica vai mesmo subir de rendimento. Começou hoje a vacinação das pessoas com 80 e mais anos. Elvas foi o primeiro local do Alentejo onde os mais idosos começaram já a ser vacinados. Ao todo serão administradas 850 doses de vacina. Vamos aqui à picadinha? Não é nada, dona Francisca. Vamos dar a picadinha, já está. É a primeira das 850 vacinas que ao longo de 3 dias vai ser ministrada em Elvas. Para chegarem aqui, os idosos foram contactados telefonicamente pelas unidades de saúde familiar de Elvas. Foi por telefone. Telefonaram para lá, para vir à vacina. Já me telefonaram há tempo, há 8 dias. E hoje é que é? Hoje é que é. O meu foi como disseram. Agora tem gente disso, né? Já tem 92, já não sou novo. O Centro de Negócios Transfronteiriço está transformado numa ampla sala de vacinação. Tudo é preparado ao pormenor. É um processo que temos que estar concentradas para não haver enganos. Conseguir tirar o número de vacinas total E não só, tem que ser preparado com exatidão e com muita calma. Criar aqui todas as condições, portanto, em tempo recorde, conseguimos, no fundo, criar aqui as condições necessárias, terá sido, de facto, o desafio maior. O início da vacinação obrigou a deslocar enfermeiros, médicos e auxiliares das unidades de saúde sem prejudicar o atendimento normal. Os médicos que estão aqui fizeram o rearranjo das suas agendas para não prejudicar os utentes durante estes dias. Portanto, foi tudo salvaguardado nesse sentido. Prioritários são os idosos com mais de 80 anos, ansiosos pela vacina. É verdade, estou ansioso, sim, senhora. Acha que lhe vai custar? Ou... Não custa nada. E depois de levar a vacina, fica mais descansado com isto do vírus? Fico, sim, senhora, pois fico. Fico mais descansado. Os homens dizem, o mesmo que dizem na outra vez, que isso que é bom, não é? Se a gente não sabe. A gente tem que ouvir o que eles dizem. Primeiro, os utentes com mais de 80 anos, com patologias, as comorbilidades que vêm assinaladas, que são aquelas consideradas prioritárias. A seguir a esses vão todos os cidadãos com mais de 80 anos. Até quinta-feira são aqui ministradas 850 doses da vacina da Pfizer. A cidade do futebol em Oeiras está a receber 22 doentes Covid menos graves. Transformou-se assim numa estrutura de retaguarda para os hospitais. É mais um contributo para aliviar a pressão nos internamentos. Na cidade do futebol costumam ser notícia o selecionador nacional e a sua equipa. Mas agora a Casa dos Atletas em Oeiras está reconvertida para outra missão. Os seus alojamentos estão ocupados por casos menos graves de doentes Covid, tudo para aliviar a pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde. Passaram por aqui dezenas de doentes. E passaram dezenas de doentes que foram observados clinicamente numa cooperação muito estreita entre equipas, 5 ACES, portanto, o Serviço Nacional de Saúde, com 5 ACES da região de Lisboa e a Federação Portuguesa de Futebol. E, de facto, é um bom exemplo de que estamos todos convocados para lutar contra esta pandemia. A Casa dos Atletas foi cedida então ao Ministério da Saúde e é coordenada pela ARS de Lisboa e Val do Tejo. Já a Federação presta também serviços de alimentação e limpeza. A esta altura,
Portugal conta mais de 6 mil pessoas internadas só por causa da pandemia. Como esta, há outras parcerias para estruturas de retaguarda. Que é a base militar do Alfeite, temos uma instalação em Fátima e agora tivemos durante este período e continuaremos a ter a Casa dos Atletas. Nós temos num conjunto das 3 estruturas de retaguarda cerca de 198 camas e temos neste momento 75 pessoas a ocupar as camas nestas estruturas de retaguarda, das quais, com os dados de hoje, 22 aqui na Casa do Atleta. Afetos aos doentes estão equipas rotativas de médicos e enfermeiros de vários agrupamentos da região. E quando a palavra vacinar está na ordem do dia, Lacerda Salles defende. A vacinação não é uma oportunidade. A vacinação é a oportunidade. Mas o importante para os portugueses é que, de facto, sintam confiança neste processo de vacinação. A Federação Portuguesa de Futebol disponibilizou ainda 70 colaboradores para ajudar nos inquéritos epidemiológicos. E estas serão talvez as únicas altas clínicas do país em que os doentes levam uma camisola da seleção. Os partidos portugueses estão preocupados com um confinamento mais prolongado. Depois da reunião com os especialistas, o Presidente da República começou a ouvir os partidos para a renovação do estado de emergência. Um confinamento mais longo e tão apertado como agora. Por não se ter agido a tempo, ou se ter sido frouxo, como foi este governo, possivelmente este confinamento vai prolongar-se, dito pelo próprio Primeiro-Ministro, vai prolongar-se até ao fim de março. O que consideramos inaceitável, porque despreza todas as consequências no plano económico, social e também de saúde, em geral, dos portugueses. É necessário manter resiliência nas medidas e na forma como o confinamento está a ser interiorizado. Tem de se deixar de anúncios e tem que passar à prática. Já vamos com quase um ano de pandemia e há medidas que nunca saíram de papel. Todos assistiram ao encontro no Infarmed. Alguns foram depois ouvidos pelo Presidente da República sobre a renovação do estado de emergência. A preocupação está na educação, na saúde mental e na economia. Eu acho que há razões para considerar muito antes do fim de março relaxamento de medidas muito cirúrgicas, muito bem ponderadas e nunca dando a entender que temos a pandemia sob controle. A reabertura das escolas e um sinal de reabertura progressiva do pequeno comércio, dos setores da restauração e da hotelaria que estão a ser mais afetados. PAN e Verdes também disseram a Marcelo Rebelo de Sousa que o governo tem de ser mais firme para ultrapassar os atrasos nas vacinas. São necessárias políticas mais robustas. Ao nível da vacinação, é necessário acelerar o fornecimento de vacinas e, portanto, o esforço negocial e a posição de Portugal no mercado das vacinas tem que ser diferente. Deixa de estar preso a este compromisso com a União Europeia e avança para outros fornecedores, para além daqueles com os quais já tem este compromisso, para que possamos realmente vacinar os portugueses. A saída do especialista Manuel Carmo Gomes levantou dúvidas ao CDS. Tem que ficar esclarecido que o professor Carmo Gomes não foi afastado das funções porque discordou da estratégia que tem vindo a ser seguida pelo governo. Todos concordam que qualquer desconfinamento tem de ser bem planeado e feito sem pressas. Esta quarta-feira, o Presidente da República continua a ouvir os partidos. As restrições nas fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha prolongam-se até março. Anúncio feito pelo Ministério do Interior espanhol. Contactado pela RTP, o Ministério da Administração Interna em Portugal diz que não há nenhuma novidade, há apenas o prolongamento das medidas em vigor. Só podem assim atravessar as fronteiras autorizadas os residentes em Espanha, trabalhadores transfronteiriços, motoristas de veículos de mercadorias e casos de motivos essenciais. Lisboa e Madrid definiram que há 8 pontos de passagem permanentes entre os dois países. A equipa de peritos da OMS e da China ainda não conseguiu identificar com rigor como foi iniciada a transmissão do novo coronavírus aos humanos em Wuhan. Os especialistas adiantam que a tese mais provável é que o vírus tenha sido transmitido através de um animal intermediário dentro da China. Não afastam, no entanto, a hipótese de ter sido importado também através de alimentos congelados. Após vários dias no terreno, com visitas a hospitais, laboratórios e ao mercado onde tudo pode ter começado,
a equipa de peritos da OMS admite que ainda não é possível identificar como tudo começou. Na conferência de imprensa, sobressai contudo uma tese defendida por Liang Anian, o perito chinês que acompanhou a equipa da OMS. Perante a imprensa internacional, defende que o vírus já estaria a circular noutras regiões antes de chegar a Wuhan. 部分疑似阳性样本的检测时间，甚至呢是要早于这个一些相关的首发病例的报告，这也提示，不排除一些地区存在着漏诊的情况。 A tese chega pela voz do perito chinês, mas da equipa da OMS surgem 4 possíveis cenários. O menos valorizado é o de uma fuga laboratorial, o mais provável, aquele que vem sendo defendido pela comunidade científica internacional. Our initial findings suggest that the introduction through an intermediary host species is the most likely pathways and one that will require more studies. Ou seja, o vírus terá partido de um animal para outro, possivelmente um pangolim, e através deste ter chegado aos humanos. Mas a equipa cautelosa não põe de parte a tese defendida pelas autoridades chinesas, que fala da possível chegada do vírus ao país através de alimentos congelados. A possible pass from whatever original animal species all the way through the Huanan market could have taken a very long and convoluted path involving also movements across borders, travels, etc. before arriving in the Huanan market. Os investigadores concordam que não há sinais do vírus estar presente em Wuhan antes de dezembro de 2019. Revelam também que o surto no mercado de Wuhan foi acompanhado de outros focos na cidade em simultâneo. E esta noite, na RTP1, no programa É ou Não É, os erros, a alteração do plano de vacinação e ainda a falta de vacinas vão estar em debate. Boa noite, Carlos Daniel. Boa noite, João. Vamos olhar o que tem acontecido no país e no mundo, que uma parte significativa dos problemas em Portugal decorrem também dessa falta de fornecimento de vacinas à escala mundial. Perguntaremos o que fazer perante isso e por que razão não consegue, por exemplo, a União Europeia estar a vacinar em pé de igualdade com o Reino Unido ou os Estados Unidos. Respondem, em direto, entre outros, o virologista Paulo Paixão, a diretora da Unidade de Avaliação Científica do Infarmed, Fátima Ventura, o infecciologista António Silva Graça, o jornalista que é especialista em assuntos de economia, Daniel Deusdado, e ainda 2 investigadores que estão a desenvolver vacinas em Portugal nesta altura. É então o debate que proponho para as 10 da noite, aqui na RTP1. O convite está feito. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, encontro marcado com o Carlos Daniel. O jogo de ontem com o Famalicão marcou o regresso de Jorge Jesus ao banco do Benfica. O treinador garante que a equipa vai subir de rendimento na segunda volta. Explica a quebra de resultados com o surto de Covid-19 que atingiu quase todo o plantel. Jesus regressou ao banco e o Benfica voltou às vitórias. O treinador explicou a quebra das últimas semanas com o surto de Covid, que impediu o trabalho regular no Seixal. Aquilo que aconteceu ao Benfica não tem nada a ver